Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Olha, eu quero me desculpar que ontem eu não pude enviar o vídeo que a gente via ali de segunda a sábado, né? E não foi possível, tive bastantes problemas que não permitiram que eu enviasse o vídeo. Mas aqui estamos hoje de volta, inclusive para entrar no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Aliás, eu quero que você escreva nos comentários. Nós vamos terminar, né? Falta só o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E vamos começar com outro livro da Bíblia. Qual livro da Bíblia você gostaria, você tem curiosidade de estudar? Manda aqui nos comentários, nós vamos ler esses comentários com muito carinho. Você tem curiosidade de saber de algum livro da Bíblia? Tá? Então escreva aqui nos comentários. Olha, eu gostaria muito de estudar o livro tal e quem sabe não será esse o escolhido, não é verdade? Tá bom? Olha, eu quero também convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aí no canal, aí tem um lugarzinho que você aperta e já está. Deixe o seu like e vamos falar com Deus para pedir a direção para a leitura do começo do capítulo 15 no dia de hoje. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e entendimento para compreendermos o que vamos ler aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Vamos lá, acompanhe aí a leitura. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar, tá? A ponto de Pilatos muito se admirar. Você vê que ele se admirou por quê? Porque a atitude de Jesus foi diferente. Diante de Pilatos, com certeza, muitas pessoas foram julgadas, né? Diante dele. Mas a postura de Jesus foi diferente. Certamente, todas as pessoas que eram acusadas ali, e muitas delas até culpadas, queriam argumentar a sua inocência. Brigavam, gritavam, falavam, e Jesus teve uma atitude diferente, tá? Por isso que Pilatos se admira. E nós precisamos ter uma atitude diferente, tá? Se você está diante de uma situação, de alguma pessoa que seja difícil de lidar com ela, você não tem que se igualar a ela, se tornando difícil igual a ela. Você tem que ser diferente no sentido de ser uma pessoa de Deus, que muitas vezes vai ficar em silêncio e vai confiar que Deus vai fazer o melhor. Tá bom? Vamos continuar? Olha lá, verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão,
soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja que situação, né? Você percebe aqui que Pilatos ele vê em Jesus a inocência, mas o propósito, o desejo de satisfazer a multidão, o seu interesse pessoal de manter a paz, de ganhar a simpatia das pessoas, dos judeus no caso ali, fez com que ele cometesse algo, uma injustiça consciente. Ele percebeu que não havia culpa em Jesus, porém, ele, olhando para os seus próprios interesses, ele ainda assim decide açoitar e crucificar Jesus, para agradar os outros. Veja aí essa atitude dele que não deve haver em nós, tá? Uma atitude completamente errada. A atitude também do povo que é manipulado pelos sacerdotes. Querido, nós não podemos ser pessoas que sejam manipuladas por ninguém, nem mesmo por religiosos, tá? Nós respeitamos as autoridades, você tem que respeitar o pastor, o bispo, a autoridade, seja ela qual for, nós precisamos precisamos respeitar, nós devemos respeitar. Agora, não permitir ser manipulado, tá? Não permita ser manipulado por ninguém, por ninguém. É por isso que é importante que nós tenhamos o conhecimento da palavra, o conhecimento do Senhor Jesus, para que a gente possa, não viver do conhecimento dos outros, não estar nas mãos dos outros, não ser manipulado pelos outros, porque por causa dessa atitude, esse povo rejeita o Salvador do mundo para aceitar aquele. Você vê que Barrabás, há uma curiosidade de Barrabás, porque há uma tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, inclusive eles traduzem o nome completo de Barrabás, ou o primeiro nome de Barrabás, sabe qual era? Jesus Barrabás. Olha só que interessante. De fato, havia muitas pessoas naquela época que tinham um nome, era um nome comum. Hoje nós, claro, sabemos que o Jesus, ele significa o quê? O Salvador, né? O nosso Senhor Jesus é diferente, ele é o Salvador, diferente de qualquer outro Jesus, né? Que havia naquela época. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquele homem foi preso, olha só, ele foi preso, por quê? Porque ele estava numa rebelião, no meio de rebeldes que estavam se rebelando contra o Império Romano, com o propósito de salvar, de livrar a Israel daquele domínio romano, que era um domínio terrível. Eles pagavam impostos para os romanos, tá? E eles eram ali maltratados pelos romanos. Eles queriam se livrar, e havia muitos motins, havia muitas rebeliões. No meio de uma dessas rebeliões, o que aconteceu? Prenderam o Jesus Barrabás, sabe? Ele foi preso num assassinato. Então, veja bem, as pessoas escolheram aquele Jesus, ou o Barrabás, que prometia, ou que estava tentando dar a eles uma vida melhor naquele tempo, né? E desprezaram o Jesus Messias, o Salvador, o Jesus Cristo, o Salvador que veio para nos dar as bênçãos eternas. Olha só que interessante, querido. Quantas vezes a gente troca o Senhor Jesus Cristo pelas coisas desse mundo, pelo Barrabás. Você está entendendo? Eu não sei se você está pegando aqui a mensagem, o espírito da mensagem. Quantas vezes é feito a mesma coisa? Quantas vezes, por um bem-estar material, por um prazer momentâneo, ou, enfim, por alguma situação deste mundo,
nós deixamos a um lado, escolhemos o Jesus Barrabás e deixamos a um lado o Jesus, o Senhor Jesus Cristo, tá? Porque o eterno, querido, ele é mais importante. É óbvio que o eterno é muito mais importante que o material. O material se acaba, o eterno é para sempre. Mas como nós não podemos ver o eterno, e sim o material, muitas vezes nós temos a tendência de escolher aquilo que é o terrenal, o momentâneo. Só que o que Jesus veio trazer é eterno. E é maravilhoso, porque é a vida eterna. E você pode ter ela hoje, se você abrir o seu coração para Ele aí agora. E eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Pega o seu copo com água aí, tá? Pai querido e amado, em nome de Jesus, que a gente possa ter o entendimento correto para não cometer o mesmo erro que cometeram estes que te rejeitaram. Pai. Nós não queremos isso, perdoa-nos, lava-nos, purifica o nosso coração, Senhor. Eu oro por essa pessoa que deseja se voltar para o Senhor, que o Senhor toque na vida dela agora e que ela seja salva. Eu oro por aquele que está doente, cura, por aquele que está no vício, liberta, por esse que está sendo tentado, fortalece ele, Pai. Abençoa, Senhor, esse copo com água e que ao beber desta água, que haja cura e libertação sobre a vida de todos que estão participando desta oração. Amém e amém. Beba da água. Olha, nós voltamos na segunda-feira com mais uma leitura da palavra de Deus para o seu coração. Um bom fim de semana, que Deus abençoe.